Fala pessoal, eu me chamo Felipe Udi, eu sou analista CNPI número 2434. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se esse vídeo for de interesse para vocês de alguma forma, se ajudar de alguma maneira, peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. E se tiver interesse, a gente tem um serviço de análise de relatórios de valuation, tá na descrição do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Ouro Fino, tá? Uma empresa aí que, cara, nunca tinha visto, vi o Investor Day dia desse, tá? Nunca prestei atenção nessa empresa, tá? Tem muita empresa pequena aí na bolsa. Achei até uma empresa interessante, tá? Uma empresa aí pouquíssimo falada. E às vezes, essas empresas pequenas de baixo valor de mercado, que a gente fala aqui no canal, às vezes muito fundo de investimento não investe porque não tem uma liquidez para eles. Se eles pegarem lá e botarem 50 milhões numa empresa dessa, a empresa vai disparar só porque eles botaram dinheiro. E aí, às vezes, pode prejudicar, né? Assim, se eles saírem de uma posição dessa, eles precisarem sair, não vão conseguir. Porque é um baixíssimo valor de mercado. Muita pessoa física não olha também, né? Então, por isso, a importância de a gente sempre investir por conta própria, saber fazer as nossas análises, tá? Ver se essa empresa faz sentido para você de alguma maneira. Porque, às vezes, o que o gestor de fundo de investimento coloca não é o que é interessante pra gente. Às vezes eles colocam porque eles têm que demonstrar resultado no curto prazo, porque tem que ter uma liquidez para eles precisam sair de uma posição no momento certo. Enfim, a Ouro Fino é uma empresa aí do setor farmacêutico veterinário, né? Então oferece algumas soluções. Aí eu vi o Investor Day bem rápido, né? Não me atentei tão profundamente, mas eu achei bem interessante. Então vamos lá. Ouro Fino, qual é o código de negociação? Eu separei aqui. O código de negociação é OFSA3, né? Então acho que eles até mudaram, não. Deixa eu ver aqui a história. Então a gente vê que a cotação anda bem de lado, ó, OFSA3 historicamente e tal. Às vezes o mercado demora muito a valorizar essas empresas pequenas. FSA3. E depende muito de ciclo, né, de produção bovina, produção de pipetes também, né, de crescer, né, o número de bezerros, como é que fala? Animais domesticados, né, animais de estimação. Aqui tem um pouquinho da história deles, tá? Eles trabalham com foco no cliente, ó, o início foi em 87, a empresa antiga, empresa de medicina veterinária, ó. Começou com as ações no exterior, tá? E entrou no mercado pet, que eu falei, né? Mercado doméstico, que é produtos aí de saúde. Então eles começam a enxergar aqui, já em 2000, tá? Isso aqui, olha quanto tempo, né? Entrou a Pets aí há pouco tempo na Bolsa de Valores. Soluções aí que... desses animaizinhos, né? Que o pessoal começa a ter um cuidado, às vezes. Eu até achei engraçado no Investor Day deles, que eles mencionaram, dos analistas lá do RI, que... às vezes o pessoal não quer ter um filho e pega um animalzinho, às vezes, para criar, para ter um primeiro contato com um bichinho de estimação, antes de ter um filho humano, né? E aí você tem os cuidados, né? Produtos aí de saúde, né? Cuidar como se fosse um membro da família, né? Então o mercado pet. Começaram a operação aqui na cidade de Cravinhos, em 2005, programa de biológico, né? Mais uma vez, né? A gente já falou de algumas empresas aí de biológico, a Vitia. Vitia eu acho que eu nunca fiz vídeo não, mas eu mencionei em outro vídeo, eu não sei qual foi o vídeo, foi um vídeo recente. Acho que foi a Lavoro, né? Que abriu lá no exterior também, acho que é a Lavoro mesmo. Empresa de agronegócio. Programa de produtos terapêuticos hormonais, né? Essa questão aí de gado também que eu mencionei. Fábrica de medicamentos biológicos. Então a gente vê, esses biológicos, né, tem um ticket médio maior, né? Então você costuma ter uma margem maior. Ressignificação da nossa cultura e valores, então a gente começar a pensar aí na pandemia. Nosso propósito, né? Reimaginar a saúde do animal. Então a gente tem que investir, né, em pesquisa e desenvolvimento. Às vezes a gente vê muita empresa que tem capex elevado, né? Para comprar imobilizado, comprar produtos, comprar equipamento e tal. No caso da Ouro Fino, eles têm que investir em pesquisa e desenvolvimento, que é uma métrica de despesa operacional. Produzimos soluções e serviços para alimentar o mundo e aumentar a longevidade dos animais de companhia. E falar um pouquinho, somos a Ouro Fino, alguns valores, jogar para ganhar, cuidar das pessoas, conectar com o mundo. Atuamos na América Latina, então olha a presença que eles têm, tá? Exportam para diversos países com parceiros em distribuição. Então tem parcerias aí com essas empresas aí globais, a empresa brasileira também que exporta muito, né? Principalmente o mercado aí de carnes. Estruturas próprias nos mercados mais relevantes para a cadeia de proteína animal que eu falei, né? E de animais de companhia. Brasil, eles focam em produção e comercialização. México e Colômbia, comercialização só, né? Então eles têm aqui uma parte aqui na América Latina só para comercializar o que eles produzem no Brasil. Mercado global de saúde animal aqui em bilhões de dólares, né? Então a gente vê que a estimativa é continuar crescendo, ó, meio devagarinho e tal. Mas como a nossa moeda é desvalorizada, isso daqui... a gente vai ver que eles não tem uma alavancagem muito alta, né? Salvo engano, depois eu vou ver aqui direito, eu ouvi no Investor Day falando. Então, assim, quando vai crescendo um pouquinho, a gente vê que 2 bilhões de dólares aqui,
dois aqui, às vezes parece que é pouquinho, né? Porque também tem o custo da produção, tem o custo dos cuidados operacionais, de comercialização. Mas se for uma empresa pouco alavancada, isso aqui costuma alavancar a margem, tá? Aqui, mercado brasileiro de saúde animal, a gente vê que também vem crescendo. 2015 subiu um pouquinho mais, aí depois mais devagarinho e tal. 2017 mais devagarinho, depois 2018, mas a gente vê que vem saltando bem, tá? Ao longo do tempo, por mais que às vezes assim fique devagar de um ano para o outro, o crescimento anual composto de 2007 para 2021, 11% ao ano, tá? E às vezes isso daqui é acima da inflação. Daqui o mercado no completo, tá? Animais de produção, então aqui a gente tem galinha, falei só de gado, né? Eu falei de animais pets, os bovinos e os suínos. Uma das grandes potências mundiais do agronegócio. Brasil, né? Não é bem agro, mas acaba que está relacionado, né? Maior rebanho bovino comercial do mundo. E mais de um quarto do PIB nacional vem do agronegócio. Isso aqui eu já falei em muitos vídeos aí de empresa agro, acho que tem até uma playlist, eu criei a playlist de setores, se vocês quiserem depois olhar as playlists, tá? Primeira exportação de carne bovina e de frango, tá? No Brasil. E terceiro maior consumidor de proteína bovina do mundo. Nosso mercado em números, né? Aqui é Brasil, né? Produção de proteína animal. Então a gente vê aqui que o mundo, o Brasil aqui, 8,6%, América Latina 16%. Então o Brasil está bem acima, né? Terceiro maior população de pets do mundo, né? Então isso aqui é mais uma parte aqui que eles já têm desde 2000, mas eles começaram a focar bastante agora, na pandemia, né? Terceira maior população de pets do mundo. Não para produtos aí veterinários, né? Produtos de saúde, ó, novo perfil de famílias, que é o que eu falei que tinha no Investor Day. Pet como membro da família, exatamente o que eu falei, né? Crescimento de especialidades médicas, pandemia como acelerador de processos. Então eles também falaram, né, no Investor Day, que eles não focam só em distribuir equipamentos, mas eles focam em parcerias com diversos médicos, né? Principalmente médico veterinário, para os médicos veterinários distribuir os produtos deles, indicar os produtos deles. Forte crescimento nos últimos anos, a gente sabe que vem crescendo bastante mesmo, né? Então, o histórico de crescimento da Ouro Fino, a receita, a gente vê que vem subindo bastante. Por mais que a gente vê que a cotação, ó, andando de lado, né, muito cíclica, ó, a gente vê que a receita dele, aqui é a receita, né? A receita dele vem crescendo, tá? Que em 2016 deu uma patinadinha, é normal, não cresce em linha reta. Calma aí. Ô, pessoal, então vamos continuar aqui, que eu tive que dar uma pausa aqui rapidinho. Tive um problema aqui contra o meu filho. Mas é o que eu estava falando, né? Então a gente vê que o crescimento da receita dela, da Ouro Fino, não acompanha a cotação, né? A empresa vem crescendo ao longo do tempo, mesmo que devagarinho e tal, e a cotação despencou, a cotação oscilando ao longo do tempo. A gente pegar lá, que eu estava olhando aqui, né? A cotação da Ouro Fino aqui, não sei se foi aqui que ela foi listada, né? Que a Google mostra. 2014, não sei se teve muita diluição também de acionista, emissão de ações, essas coisas todas impactam, né? Mas aqui R$27, claro que teve uma queda grande, né, agora aqui da pandemia, né, da alta de juros lá. Mas chegou a bater 38, a gente vê que não teria dado um aumento tão grande, já tinha batido aqui lá atrás 45 em 2016. E se a gente pegar aqui o lucro de 2016 para agora, ó, mais do que dobrou, né? Dobrou, né, mais ou menos. Né? De 2014 também, ó, 432. Então a gente vê que a empresa não dobrou, né, o valor de mercado, a não ser que tenha diluído muito acionista, né, e teria que olhar com calma. Aqui tem um pouquinho da estrutura, né? Tem os animais dela aqui de produção, que ela também opera com essa parte de exportação e tal, animais da companhia e operações internacionais. Então a gente tem aqui, ó, cerca de 3,2 mil clientes atendidos por nossos representantes de consultor comercial, 7 mil propriedades, né? 7K propriedades rurais atendidas pelos consultores técnicos. Né? Então, mais uma vez, a questão dos consultores técnicos, a Lavoro tem, a 300 tem, cerca de 200 profissionais a campo e 122 SKUs, né, que seriam categorias de produtos, né, número de produtos. No Brasil, 40 distribuidores, 30 pontos de venda, ó, 30 mil pontos de venda alcançados, então a gente vê que eles têm bastante pontos de venda, né? E 40 distribuidores. Venda direto para os principais players. Olha os players que eles vendem no mercado de pets, a própria Pets, Cobase, que também é uma das líderes, tá? Pet Love, Petland, Petcamp, time próprio, né? Mais de 50 pessoas e mais de 450 indiretos, né? Que seriam esses distribuidores. Pessoal aí terceirizado, 74 SKUs só no Brasil. Isso daqui na parte nesse segmento aqui, tá? Animais de companhia. O outro era aqui animais de produção, né? Que seriam esses animais aí bovinos, suíno, galinha, né? E operações internacionais, 6.500 clientes atendidos de maneira indireta, através de distribuidores, né? Por isso que é indireto. Cliente direto, tem 90 clientes, né? Normalmente isso aqui é pessoa jurídica, né?
entre distribuidores e revendas, né? Porque aí eles vendem, né? Como se fosse um sell-in, e o sell-out, né? Que é direto para o consumidor final, são os outros clientes. Mas aqui esses 90 clientes, bastante, não é absurdamente alto, né? Mas se for clientes aí estável ao longo do tempo, né? Cliente de demanda, né? 700 farmácias, normalmente farmácias específicas, né? E agroserviços, 1.500 fazendas e 150 médicos veterinários. E eles estão querendo crescer aqui esses números de médicos veterinários para poder distribuir seus produtos cada vez mais, né? 40 SKU e 34 profissionais nas operações internacionais. Ainda tem aqui, né, coligadas, né, participações. Então a gente também, na parte internacional, 5.000 clientes atendidos de maneira indireta, clientes diretos 450 entre revendas, aí tem um pouquinho mais, né, porque tem participações aí com outras empresas, clientes de demanda, aí mais ou menos a mesma coisa, SKU, número de profissionais, clientes de demanda. País de distribuição, ó, 14 países, sendo 10 na América Latina. Então o foco deles hoje é maior na América Latina, né? 19 distribuidores nesse país, 3 representantes, né, para fazer esse atendimento inicial, né, mostrar como é que é os serviços, esse investor, dessa apresentação do catálogo de serviços, esses SKUs, tem bastante SKU aqui. 6.000 clientes atendidos de maneira indireta, geralmente distribuidores. Então eles têm uma participação grande aí com esses distribuidores, né, porque como esses distribuidores entregam para bastante clientes, deve ter um contrato aí firmado aí reincidente, né, recorrente. Uma estrutura moderna de fabricação, ó, de medicamentos, que eles focam, defensivos animais, hormônios para reprodução e vacinas. Então essa parte aí mais tecnológica, né, para ajudar. Eles não são bem do agro, né, mas eles participam da cadeia do agronegócio, através de medicamentos, através de defensivos animais, hormônios para reprodução, que eu falei, né, aquela parte lá dos bezerrinhos, tem momento que aumenta o número de bezerros, tem momento que não. Então tem hormônio para aumentar a produção, reprodução, vacinas, né, para proteção, defensivos contra pragas e medicamentos. E o que eles têm no campus industrial deles? Ó, laboratórios, então é muita pesquisa, né? Pesquisa farmacêuticos, defensivos animais, biológicos, que isso aqui tem um ticket médio cada vez maior, hormônios, biotecnologia e vacinas recombinantes e tradicionais. Também vem investindo bastante, né, em vacinas específicas. Então a gente tem aqui o campus industrial, segundo eles, o melhor da América Latina, certificado pelo MAPA, tá? Quem é o MAPA? É um órgão aí da agricultura. Então, um órgão público que certifica, né, que eles estão aptos a fazer isso, a tecnologia de ponta, laboratórios, enfim, segundo boas práticas, acompanhamento de produção, utilizam o ERP, SAP, né? Então, mais uma empresa aí, né, que utiliza um sistema aí de integrado para controle no processo, automação 24 horas por dia. Níveis de biossegurança. Então, aqui uma nota aqui do mapa do CTN Bio, na planta de recombinantes, mais alto para veterinária. Centros de pesquisa e capacitação também para continuar investindo nesses profissionais. A gente vê que o número de profissionais específicos, né, de farmacêuticos, de produção assim da industrial, parece que não são tão grandes, né, mas a gente tem tudo para continuar crescendo. Tem centros de pesquisa e capacitação lá em São Paulo. Ó, investimentos em P&D, né, que pesquisa e desenvolvimento, que eu falei. 8% da receita líquida, de repente, ó, equipe formada por PhDs, doutores, mestres e técnicos. De repente tem um potencial para expandir um pouquinho, né, como a empresa vem crescendo bastante, tem um mercado potencial grande. Crescer agora nisso daí para dominar lá na frente, né? Ter uma relevância maior de market share. E aqui eles já botam aqui, ó, visão do P&D, tendências, né? Então eles não investem em qualquer coisa, eles investem em coisas que têm uma maior rentabilidade, maior previsibilidade, bem-estar animal, plataformas tecnológicas, parceiros estratégicos. E aqui foi um pouquinho de ESG, né? Visão do futuro, um driver de crescimento, acesso diferenciado, P&D inovador, com alianças estratégicas que eles fazem com esses distribuidores. Então eles veem o que é mais sensível para o cliente lá do agronegócio, o que é mais importante. Eles tendem a expandir o portfólio também, né, mercados adjacentes. Crescimento internacional, a gente vê que é um pouquinho abaixo aí do nacional. Propósito de culturas fortes, mais admirado da América Latina no segmento. Então, alguns destaques financeiros aqui. Aqui é a receita líquida, né? Então a gente vê que a receita subiu aqui, subiu em 2020, mesmo aí com pandemia. O agro foi muito forte, né, nesse período de pandemia. E agora 2021 também. Então isso aqui é uma apresentação institucional, tá, pessoal, que eu peguei, não está mostrando 2022. Mas para a gente entender o modelo de negócio, né, faz até parte daquele ciclo de Investor Day, por isso que não tem 2022 aqui. Aí depois eu posso até pegar. Aqui nos 9 meses, 2021 para 2022. Ah, aqui tem os 9 meses, né? A gente vê que cresceu também, não está o ano fechado. Animais de produção. Então a gente chega a receita líquida nesse segmento de animais de produção, né, quando oferece medicamentos, defensivos, né, vacinas, enfim, biológicos. Eles fornecem medicamentos
de pesquisa assim, para esses animais que produzem, não é que eles têm os animais, né? A gente vê que cresceu aqui nos 9 meses de 2019 para 2020, cresceu em 2021 e agora 2022, né? A gente vê o lucro bruto deles é altinho nesse segmento, tá? A gente vê que ainda não retomou o patamar... Não, já até passou o patamar de 2019, né? Mas 2020 veio até mais forte, né? Porque a gente viu que teve uma demanda muito grande no agronegócio, principalmente aqui no Brasil. 2021 caiu um pouquinho, lucro bruto, margem bruta, né? Lucro bruto subiu, margem bruta, e agora parece que voltou a retomar. Não tem jeito, né? Parece que é um segmento essencial. Esse daqui é o que tem um driver de crescimento mais agressivo, tá? Animais de companhia. A gente vê que até, ó, deixa eu ver como é que tava aqui. Ó, aqui, cadê? 2021 para cá, cresceu 12,6%. 2020, 38%, né, para 2022. O animais de companhia, a gente já vê que já cresce mais, ó, de 2020 para cá, 48%. 12,6%, né, de um ano para o outro, aqui foi 12,9%. Aqui foi um pouquinho mais comedido porque o mercado vem sofrendo um pouquinho por conta desse movimento de inflação. Mas a receita crescendo, o lucro bruto deles é maior, né? Então, tu vê por que é ouro fino, por que a Pet está investindo bastante nesse mercado, né? Margem bruta altíssima, né? O lucro bruto deles ainda é pequenininho, quer dizer, a margem bruta que é muito alta, tá? A gente vê que nem sofreu tanto, tá? Mas ele tem um potencial muito grande para crescer. Porque o lucro bruto, a gente vê a receita mesmo, ó. Aqui receita de animais de produção, 527 milhões nos 9 meses de 2022. Aqui é só 100 milhões, então ele tem um mercado potencial enorme aqui, a ouro fino. Aqui operações internacionais, a gente vê que é bem menorzinho também, né, que eu falei. Mas crescendo também, 17%, ó, cresceu até mais de um ano para o outro. 2020 para cá, 49%, e 2019, 103%. Então a gente vê que eles estão captando também. E a margem bruta boa também, operação internacional, tá? Até caiu, sofreu um pouquinho agora, 2022. O lucro bruto subiu um pouquinho, mas subiu bem timidamente. Parece que em todos os setores a gente vem fazendo vídeos aí de empresas aí que operam no mercado internacional. O internacional vem sofrendo bem mais do que o Brasil, né? Sofrendo bem mais, hein? A gente vê que a demanda pelos serviços de algumas empresas, né? A gente vê que aqui, ó, a margem bruta deles pesou, né? O lucro bruto não subiu tanto e tal. Mas a gente vê que a margem bruta é boa, o lucro também vem crescendo. Mas não é igual aos outros segmentos. Posição de caixa. Então a gente tem aqui 161 milhões em caixa. Gerou, ó, quase 90. Pagando um pouquinho de juros. Pagou um pouquinho de dividendo. Pouquinho de aquisição. Capex, né? Tem que fazer um pouquinho de Capex. Mas não é o grosso deles. O grosso deles vem lá nas despesas operacionais, tá? E aí zerou aqui 156 milhões. Quase não mudou o caixa, né? 156 milhões de caixas. Mas a gente vê que a alavancagem deles muito tranquilinho, a dívida líquida. A gente bota aqui sobre patrimônio líquido, né? Porque eles também têm um pouquinho de patrimônio. Daí, geralmente, construtora que usa mais isso, né? Dívida sobre patrimônio. Sobre EBITDA ajustado, a gente vê que a alavancagem é muito tranquila, 1,3 vezes. Já foi maior lá em 2019, tá 2,20, né? A gente vê aqui a composição deles, ó. Banco comercial um pouquinho menor, ó. Aí um pouco de BNDES. E a gente vê que esse daqui, a BNDES FINEP, geralmente a taxa de juros é muito reduzida, tá? Então, por isso que não pesa às vezes, por mais que a empresa tenha uma alavancagem altinha, que eles não dão a dívida, né? Não sei se eles vão dar aqui mais pra frente. Ah, tem aqui. Dívida deles... 396 milhões, bem tranquilo também, tá? Porque tem um caixa ali de 160. Boa parte de longo prazo, 311. Né? A gente vê que aqui acima de 5 anos, ó, 131 milhões. Bem diluído, ó. Aqui no menos de 1 ano e 2 anos que é um pouquinho maior, porque é capital de giro também, investimento, capex, pesquisa e desenvolvimento. Curto prazo, são 85 milhões. Bem tranquilinho, né? Porque a empresa gera caixa e ainda tem caixa, né? Para compor essa dívida aí de curto prazo. E composição acionária. A gente vê que tem acionistas fundadores, tem outra empresa aqui. Tem outros. Ela tem pouco, esse daqui é um fator que chama atenção, ela tem pouco free float, tá? Tem pouca liquidez das ações dela. Mas pra gente que é investidor pequeno, não vejo grande problema não, tá? Se você quiser se expor um pouquinho. Aqui orgulho de ser ouro fino, aí falando um pouquinho da posição de liderança em mercados fortes, drive de crescimento, composição única de marca, expertise em P&D e pipeline alinhada à tendência de mercado, melhor parque industrial da América Latina e cultura empreendedora. Somos ouro fino. Então acabou, né? Então assim, vou te falar que é mais uma empresa aí interessante, que o mercado não olha muito, uma empresa pequena, uma empresa que tem um potencial grande, a cotação, às vezes, muitas vezes, tá? Quando é empresa boa, não segue o fundamento da companhia. Então, mais uma vez, pessoal, às vezes vocês vão atrás de empresa só porque a cotação caiu ou porque a cotação subiu. E esse não é o melhor indicativo. O melhor indicativo é a gente acompanhar como é que está a estrutura de capital da companhia, como é que está a geração de valor, né? Se a empresa dilui muitos acionistas, se a empresa distribui dividendo ou cresce o lucro por ação ao longo do tempo, né? Sem prejudicar a geração de valor para o acionista. Se a empresa
tem margens boas, rentabilidade boa, se tem um giro interessante, tá? Então, Ouro Fino, cara, me parece uma empresa interessante, parece que tem bastante driver de crescimento, tá? Uma empresa que eu nunca vi muitos analistas falando no mercado e tal. Eu gostei muito quando eu vi a apresentação institucional deles. Então, acho que é mais um case aí para vocês ficarem atentos e tal. E tem tudo para continuar decolando, né? O Brasil investindo muito no agro, o agro cada vez performando melhor, o dólar sempre valorizado acima do real, então isso daí tende a estabilizar essas empresas, né? Que tem uma receita atrelada a commodities, então tem uma capacidade de repasse de preço cada vez maior. Então a Ouro Fino foi uma empresa que me surpreendeu, tá? Pessoal, espero que eu possa ter contribuído mais uma vez. Peço para vocês deixarem like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar aí embaixo. Se tiver interesse, né, no serviço de análise, tem um link na descrição do vídeo, né, com relatórios, valuation, em 3 cenários, tá, que eu coloco, dependendo do movimento macroeconômico, pessimista, provável ou otimista. Então tem um link aí explicando um pouquinho, análise de carteira também. E seguir nossa página no Instagram também, tá, pessoal? Se inscrever no nosso canal é para dar uma força. Valeu, forte abraço a todos.